coragem e clareza para tomar grandes decisões. Você que toca um time, lidera uma empresa, ou que lidera a sua família, quantas vezes te faltou coragem, te faltou clareza para tomar o risco certo, para ter a ousadia de tomar o risco certo em grandes decisões? Quantas vezes te faltou paz, faltou um caminho mais claro para você fazer o que tem que ser feito sem medo de errar? Moisés, grande profeta do Antigo Testamento, que quase todo o Antigo Testamento aí foi escrito por ele, né? Também passou por isso. Ele foi o quê? Chamado para libertar um povo inteiro da escravidão, mas ele hesitou, ele duvidou, ele perguntou para Deus: por que eu? Será que eu tenho capacidade para fazer isso? Mas algo natural, algo sobrenatural aconteceu, que o encheu de coragem, encheu de clareza, encheu de força, e Moisés obteve o êxito. E é isso que nós vamos aprender com Moisés hoje. Quantas vezes você sentiu o peso de tomar uma decisão que podia mudar tudo, sei lá, entre o caminho A e o caminho B, entre investir ou cortar custo, entre seguir a fé ou a razão, entre seguir o coração e o caixa, entre demitir ou manter alguém? A pressão, ela vem de todo lado. Quando a gente se coloca um objetivo, uma meta, já vem pressão. Família, o time, os boletos, as expectativas. E no meio disso tudo, um ser humano, um homem e uma mulher, que o coração aperta, a mente trava. E se eu errar? E se essa decisão explodir tudo? Será que não é melhor deixar como está? Moisés também travou. Mas mesmo assim, Deus chamou Moisés para uma missão impossível. E essa coragem, ela vem da onde? Do Espírito Santo. Não foi uma confiança, uma autoconfiança que nasceu de Moisés ou nasce de nós mesmos, mas de uma certeza, de uma fé, de uma entrega, que Deus está contigo, que está com a gente. Olha só, Êxodo capítulo 3, versículo 11 e 12. Moisés, contudo, interpelou a Deus: quem sou eu para me apresentar diante do faraó e fazer sair os israelitas da terra do Egito? Assegurou-lhe Deus: eu estarei contigo. Essa é a prova de que sou eu quem te envia. Quando fizeres o povo sair do Egito, vós prestareis culto a Deus neste mesmo monte. Vós prestareis culto a Deus nesse mesmo monte. Moisés olhou para aquele desafio e viu que era impossível. Mas Deus olhou para Moisés e viu que líder em formação, um diamante bruto. E aqui está o segredo de quem faz as coisas, de quem lidera com o coração em Cristo. Qual que é o grande segredo da liderança de Moisés? Qual é o grande segredo de liderar e fazer o que tem que ser feito com ele? Porque Deus não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos. Os 12 apóstolos não eram os mais inteligentes, não eram os mais fortes, não eram os mais rápidos, eram os mais alinhados. Eles eram os escolhidos. O que a gente leva disso? Você não precisa ter tudo resolvido. Você precisa dar o primeiro passo alinhado com ele, obedecendo ele. 3 passos práticos da liderança de Moisés. 1, obedeceu, mesmo com medo. Obedeceu, mesmo com medo. 2, confiou, mesmo sem enxergar que aquilo era possível. 3, permaneceu firme, mesmo quando todo o povo duvidou dele. Obedecer mesmo com medo, confiar mesmo sem enxergar o resultado, permanecer mesmo quando o povo duvidar de você. Moisés abriu o Mar Vermelho, estava caindo maná do céu e o povo ainda dizendo: acho que lá no Egito era melhor. Moisés não era o mais preparado, ele era o quê? O mais aberto, o mais disponível para Deus.
E foi esse canal, essa disponibilidade que moveu o sobrenatural. Quando Deus vê um canal, um agente, um líder, que mesmo com medo diz, Senhor, eu vou, ele abre o mar. É isso que Deus vai fazer na sua vida. Não busca o controle total. Não busca. Não preencha todas as arestas. Busca a presença dele. Busca a confiança dele. Deixa ele te guiar. Pega o caos do mundo e traz a clareza dele. A dúvida das vozes do mundo das opiniões transforma e vai na direção dele. A pressão toda que nós e tudo à nossa volta nos colocamos no propósito, no chamado dele. Você não precisa ter mais confiança em si mesmo. Joga na mão dele. Joga na mão de Deus. Essa é a força que você procura, que não está dentro de você. Está onde? Está em cumprir o propósito, o chamado que ele tem para a gente. Deus está levantando uma nova geração de líderes. Líderes de família, de time, de empresa, que não lideram como esses outros aí, pela força, pela chantagem, tudo isso aí que você conhece, mas pela fé. E hoje ele diz para você e para mim o mesmo que disse para Moisés: eu estarei contigo. Vem comigo, respira fundo e declara: eu não estou sozinho. Se essa palavra mexeu com você, comenta aqui, eu não estou sozinho. Curta, comenta, envia aí para um líder de família, para um líder de empresa, para um gestor, para um líder de time que está carregando um peso maior porque devia. E ele precisa aprender o segredo de Moisés e o seu, que não está na força, está onde? Na presença dele nas nossas vidas. Tá fechado? É isso. Amanhã tem mais.